Nessa aula de hoje, vai ser para fazer balanceamento de equações que aparecem íons. Bom, esta é uma equação iônica. Como é que eu sei? Porque eu estou vendo algumas fórmulas que já estão apresentando carga elétrica, tipo esse, mais 2, menos 3. Equações que apresentam cargas elétricas, está vendo que tem substâncias que não têm carga elétrica, são chamadas neutras, e misturadas com outras que têm carga elétrica. Essas são chamadas de equações iônicas. Na equação iônica, como é a regra do balanceamento? Você vai usar as mesmas regras do balanceamento anterior que eu tinha feito na outra aula, que era balanceamento de oxirredução, os mais simples. Só a diferença é que depois que você terminar o balanceamento, você vai ver que somar as cargas que tem no início com o total das cargas que tem no final. Lembrando que para fazer esta soma, nós não vamos utilizar as fórmulas neutras. Nós iremos utilizar, por exemplo, esta fórmula porque ela tem carga elétrica, esta e esta. Mas nós vamos precisar primeiro de descobrir os seus coeficientes. Quando na reação tem H+, você vai ver que a gente vai descobrir o coeficiente bem fácil do H+. Mas quando tem OH-, a gente só consegue terminar se a gente fizer essa igualdade das cargas elétricas. Bom, então, nesta equação iônica, a primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar os números de oxidações, que são colocados acima de cada elemento químico. Tem uma aula específica só para isso, chamada de número de oxidação. Então, olha, o oxigênio é menos 2. Esses números que eu estou colocando em cima são os números de oxidação. Quando o elemento já tem número, tipo aqui que eu já coloquei mais 1, tipo aqui que eu já coloquei mais 2, então aí nós não calculamos, não vamos mexer. Ah, mas eu não queria assistir, dá para relembrar como é que faz? Então vamos lá. Para esta primeira fórmula, AsO4 menos 3. Você primeiro vai na tabela de Knox procurar os números de oxidação de cada elemento. No caso, o oxigênio vale menos 2. Bom, 4 vezes menos 2, o oxigênio, 8 cargas negativas. O arsênio eu não sei. Eu sei que tem 1 aqui. Eu não sei quanto vale, mas eu sei quanto que tem que dar essa resposta. Ela vai ter que dar menos 3, porque aqui em cima está menos 3. Então, que número que menos 8 dá menos 3? É o número mais 5. Mais 5 dividido por 1 dá mais 5. Por isso que aqui em cima está mais 5. Agora, vamos ver na última. A última, ela está assim, AsH3. Aqui, ó, eu vou igualar a 0. Por quê? Não é que nem esse no último exemplo que eu igualei a menos 3. Aqui é 0 porque essa fórmula é neutra. Ela não tinha carga em cima. Então, agora eu vou colocar o que eu vejo na tabela de Knox. 3 vezes mais 1 dá mais 3. Então, para zerar o arsênio tem que ser menos 3. Agora, por que que aquele zinco eu coloquei 0 e o H eu deixei como número 1? Funciona assim. Toda substância simples, né, ela vai ter carga elétrica 0. Então, o zinco aqui é 0 e ele está sozinho e ele não tinha nenhuma carga em cima. Agora, olha para esse. Ele também está sozinho, só que já tinha carga lá. Então, a partir do momento que aparece a carga, você não pode alterar. Você tem que deixar a carga que está. Feito isso, você vai encontrar dois elementos mudando as cargas. No início começa com um NOx e no final termina com outro. Então, eu vejo o arsênio, mas também vejo o zinco. O arsênio, ele está saindo de 5 e indo para menos 3. Então, olha, de 5 para menos 3, ele ganha elétrons. E o zinco, ele está indo de 0 para 2. Ele perde elétrons. Quem ganha elétrons é quem sofre reação de redução e é chamado de agente oxidante. E quem perde sofre oxidação e é chamado de agente redutor. Feito isso, você vai calcular os deltas de cada elemento que está mudando o NOx. Lembrando que para calcular o delta, você precisa do NOx, mas você também precisa dos índices. Que nem aqui, ó, o índice é 1, aqui também é 1,
aqui também é 1, aqui também é 1. Então, vamos calcular. Para calcular o delta, você começa vendo de quanto que vai variar o NOx de cada elemento. O arsênio está saindo de mais 5 e indo para o menos 3. Então, ele vai fazer o caminho mais 5, mais 4, mais 3, vai passar pelo 0, menos 1, menos 2, conclusão, ele varia de 8. E vai multiplicar pelo maior índice. Dos dois, o índice é 1. Então, 8 vezes 1, 8. Para o zinco agora, ele varia, o NOx de 0 para 2 variou de 2. E o índice também é 1 dos dois lados. Troca-se as respostas, então agora troquei as respostas, e tem que simplificar quando dá. Nesse caso dá. 2 e 8 vai dar 1 e 4. Agora, o número 1 vai ficar na frente das fórmulas onde tem o elemento AS. Ou ele entra aqui, ou ele entra aqui no final, ou dos dois lados. Vamos lembrar as regrinhas dadas na aula anterior. O número 1 vai ficar na frente da fórmula onde o AS tem o maior índice. Só que os dois lados têm índice 1. Então, a primeira regra não vale. Segunda regra, vai ficar do lado da seta onde aparece mais vezes o AS. Antes da seta, ele aparece uma vez. Depois da seta, aparece uma vez também. Então, a terceira regra, coloca-se dos dois lados. O zinco, mesma coisa lá. Índices iguais, aparece só uma vez de cada lado. Então, põe o coeficiente dos dois lados. Agora, só falta descobrir que o coeficiente vai ser no H+, e qual vai ser no H2O. Então, agora eu coloco a reação com os coeficientes e não precisa mais de colocar os NOx em cima. Vamos começar o balanceamento. Vou colocar os elementos químicos que eu tenho no início e os elementos químicos que eu tenho no final. Agora eu começo a multiplicação. 1 vezes 1 arsênio, porque só tem 1. Então, a resposta é 1. Coloco lá embaixo. 1 vezes 4, oxigênio, 4. Agora eu vou para o zinco. O zinco vai ter que multiplicar aqui. 4 vezes 1, 4. No hidrogênio, eu não posso colocar número nenhum, porque não tem coeficiente ainda. Vou para depois da seta. Tem apenas um zinco aqui. 4 vezes 1, vou lá no zinco e coloco 4. Para a água também não posso multiplicar nada, mas eu vou para a última fórmula. O AS só tem 1, 1 vezes 1 dá 1, e o H, 1 vezes 3 dá 3. Agora eu vou cortar, cancelar, quem já está balanceado, ou seja, quem já está igual dos dois lados. Então, exemplo, esse e esse tem um de cada lado, esse e esse tem um de cada lado. Então, arsênio e zinco estão balanceados. Falta balancear o oxigênio e o hidrogênio, certo? Tá lá. Se eu tenho 4 oxigênios de um lado, eu vou ter que ter 4 do outro. Repara que, como aqui tinha 1, eu já coloquei aqui quanto? 4, porque esse número vai multiplicar. Ele começa multiplicando o hidrogênio. 4 vezes 2, 8. Vou lá onde está o hidrogênio, somo mais 8, dá 11. Agora eu multiplico o oxigênio. 4 vezes 1, 4. Pronto, o oxigênio já balanceei. Falta balancear agora quem? Somente o hidrogênio. Se tem 11 hidrogênios aí, vai ter que ter 11 no início. Lá no início só tinha 1. Então, é lógico que eu vou multiplicar por 11. 11 vezes 1, 11. Aí, balanceou tudo. Agora, eu vou somar as cargas. Lembrando, você só pode somar as cargas de quem vai fazer a conta para onde tem carga. Onde é que tem carga elétrica? Aqui tem carga elétrica, aqui tem carga elétrica, aqui tem carga elétrica. Só tem carga elétrica nesses 3. Então, vamos fazer a primeira. 1 vezes menos 3, 1 vezes menos 3 dá menos 3, e 11 vezes 1 dá mais 1. Agora, vamos ver no final. 4 vezes mais 2 dá mais 8. Eu disse que as cargas elétricas dos dois lados têm que dar o mesmo valor. Menos 3 com mais 11 dá mais 8, que é igual a mais 8. Então, o balanceamento está pronto e correto, e toda vez que tiver carga elétrica, você vai ter que conferir o final com as cargas elétricas. Bom, agora nesta reação, já tem hidroxila. Vamos colocar todos os NOx em cada elemento químico. Pronto, colocados os NOx, vamos descobrir os elementos que estão mudando as cargas. No caso, o bismuto, que está indo de 3 para 0,
e o estanque está indo de 2 para 4. Bom, de 3 para 0 está diminuindo, então ele ganha elétrons. E de 2 para 4 está aumentando, então ele perde elétrons. Conclusão, o bismuto, se ganha, sofre uma reação de redução, ele é o agente redutor. E o outro, SnO2-2, está perdendo elétrons, ele sofre uma reação de oxidação, ele é o agente redutor. Calculando os deltas. Bismuto de 3 para 0 variou de 3. Vamos ver o índice. Aqui tem índice 1, aqui tem índice 1. 3 vezes 1, 3. O estânio de 2 para 4 variou de 2. Aqui tem índice 1, aqui tem índice 1. Então, o maior índice é 1, 2 vezes 1, 2. Trocam-se os valores e não dá para simplificar. Então, o número 2 é para a fórmula onde está o bismuto. Primeira regra, maior índice, índices iguais. Segunda, onde o lado que aparecer mais vezes o bismuto. Tem um de cada lado. Então, a terceira regra, coloca dos dois lados. Para o SN, idêntico ficou. Olha lá, mesmo índice, aparece uma vez de cada lado, então coloca coeficiente dos dois lados. Agora falta descobrir que número eu coloco aqui e que número eu coloco aqui. Então, vamos continuar. Limpo tudo, coloco apenas os valores que eu acabei de descobrir. Vou separar, vou começar a multiplicar. 2 vezes 1 dá 2 bismuto, 3 vezes 1 SN dá 3, 3 vezes 2, 6. Do outro lado, 3 vezes 1, 3 SNs, 3 vezes 3, 9 oxigênios, 2 BI ali. Quem já está correto? Se você reparar, ó, o bismuto balanceado, o SN balanceado. Falta balancear o oxigênio. Gente, tenta balancear agora. Tem 6 no início, 9 no final. Só que aqui tem 6, mas eu não sei mais quanto, porque tem oxigênio aqui e eu não sei quantos tem. A mesma coisa, tem oxigênio aqui e eu não sei quantos tem. Então, conclusão, eu não consigo calcular por aí. Se eu não consigo calcular por aí, basta lembrar o seguinte, precisa-se de igualar as cargas. Então, onde está o OH, eu coloco o X. Olha aqui que eu vou fazer agora. Tem carga aqui no primeiro, 2 vezes mais 3. Tem carga aqui, 3 vezes menos 2. E agora tem aqui, x vezes menos 1. Então, vai ficar mais 6 do primeiro, menos 6 do segundo e menos x. Que eu vou igualar, né, no final. O único que tem aqui no final é esse. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Repara que tem menos 6 dos dois lados. Já era, né? Então, o x que está negativo, ele fica positivo e o 6 passa para o outro lado. Conclusão, x vale 6. Vou lá no x e coloco 6. Vou multiplicar. 6 vezes 1, 6. Vou no oxigênio somando mais 6, dá 12. 6 vezes 1, 6. Repara que agora eu sei quantos H's tem no início. 6. Eu sei quantos oxigênios tem no início. 12. Só terminar. Se tem 12 oxigênios, vai ter que ter 12 no final. Aqui no final tem 9. E nesta fórmula só tem 1. Então, é lógico que eu vou multiplicar ela por 3. 3 vezes, né? Você vai fazer 3 vezes 1, já vai dar 3. E 3 vezes 2 que está aqui vai dar 6. Pronto, aí você igualou e terminou o balanceamento. Ok? Se você gostou dessa aula, então, dá uma curtida, que eu agradeço, e pode assistir aos outros vídeos também, que eu vou explicar outros tipos de balanceamento. Tchau!